Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 20 de agosto de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Uma Vida de Louvor. O texto base para o nosso estudo de hoje, Filipenses capítulo 4, verso 4, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Quando nós olhamos para um texto como esse, parece que o apóstolo Paulo está falando de uma coisa que é completamente impossível. Ele está ligando a palavra alegria a uma outra palavra, sempre. Ele está dizendo que nós devemos permanecer alegres sempre. Existe uma circunstância para isso, é claro, no Senhor. Estar alegre no Senhor vai muito além do que apenas uma postura de alegria, de felicidade exterior. Não é simplesmente aquele estado de espírito que você dá risada, que você interage, que o teu coração está transbordando de contentamento. Você pode estar passando por situações difíceis e ainda assim estar alegre no Senhor. Pense, por exemplo, no apóstolo Paulo quando ele escreveu essas palavras. A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão. Quando o apóstolo Paulo foi preso pela primeira vez na cidade de Roma, aliás, ele foi preso em Jerusalém, manteve-se 2 anos em prisão lá em Cesareia Marítima, apelou para ser julgado pelo imperador, passou 2 anos em prisão domiciliar na cidade de Roma. Nesses 2 anos ele vai escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas são chamadas as cartas da prisão. Portanto, quando você percebe que tem um cara que é prisioneiro, que foi preso de forma completamente injusta, foi preso por razões religiosas, porque ele professava a fé em Cristo Jesus, e esse camarada que está preso agora, ele escreve: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Parece que esse camarada não está bem da cabeça. Porque como que você vai estar alegre se você está preso, está numa situação tão complicada como essa? Bem, é claro que Paulo não era masoquista, você pode ter certeza disso. Não era um indivíduo que gostava de sofrer. Claro que não. Mas quando você lê o contexto de toda essa carta, Paulo, por exemplo, vai mencionar que o fato dele ter sido preso por amor a Cristo Jesus e ter, ao mesmo tempo, continuado pregando o evangelho, mesmo que em prisão domiciliar, porque ele pedia para que as pessoas trouxessem os líderes judeus para sua casa, os próprios membros da guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, que a cada 12 horas trocavam de guarda, e, portanto estavam junto com Paulo, começaram também a se converter, e ele começou a dizer: o evangelho tem crescido tremendamente. A igreja que estava adormecida aqui na cidade, ela está passando por um processo de avivamento. Então tudo que aconteceu comigo foi para glória de Deus, foi para louvor a Deus. Quando você tem uma visão como essa, você é capaz de poder dizer como Paulo: alegrem-se sempre no Senhor. Quando Paulo está escrevendo isso, ele mesmo está passando por essa experiência. Apesar de estar preso injustamente, apesar de estar vivendo uma situação que ele não queria estar vivendo, ele tinha feito planos de ir até a cidade de Roma. Quando você lê, por exemplo, aquilo que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no final, no capítulo 16 da carta aos Romanos, Paulo vai dizer para as pessoas que ali se encontram, ele vai dizer: gente, olha, queria dizer a vocês que eu tenho planos de poder ir até Roma. Eu quero ir até aí, quero estar com vocês, quero conhecê-los pessoalmente, e depois eu quero empreender uma viagem até a Espanha. Ele tinha planos de poder chegar a Roma, mas não da maneira como ele chegou, como prisioneiro. Mas isso fez com que o evangelho pudesse crescer. Quando você tem uma visão um pouco diferente, um pouco mais alargada do que aquilo que é o seu próprio umbigo, porque a maior parte do sentimento de tristeza, de angústia que a gente acaba enfrentando é porque nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu não mereço estar sofrendo o que eu estou sofrendo. E a gente coloca na conta dos méritos aquilo que está acontecendo. Tem gente que é pior que eu e está vivendo situações melhores, quando na verdade sofrimento não tem nada a ver com méritos. Paulo está dizendo para a gente que nós devemos alegrarmos-nos sempre no Senhor, e para que isso aconteça,
Nós temos que ter a possibilidade de poder ver as coisas na perspectiva do que Deus vê. Então, talvez uma coisa que na perspectiva humana seja uma tragédia, para Deus seja uma grande bênção. E eu dou um exemplo disso. A Bíblia vai mencionar, por exemplo, que o Senhor Deus olha para a morte numa perspectiva completamente diferente. Preciosa aos olhos do Senhor a morte do seu justo. Enquanto nós choramos pela morte dos nossos queridos, quando alguém que se entregou a Jesus morre, os anjos no céu fazem uma festa. Porque aquela pessoa tomou todas as decisões que precisava para poder estar com Deus para todo sempre. Na manhã da ressurreição ouvirá a voz de Jesus Cristo e sairá da sepultura. Portanto, quando você aprende a olhar para a vida na perspectiva do próprio Deus, então você é capaz de estabelecer uma vida de louvor a Deus. O louvor é algo que brota de lábios, não de lábios de pessoas que não estão passando por dificuldades e problemas, mas de pessoas que aprenderam a ver a vida na perspectiva de Deus e não apenas numa perspectiva humana. Nessa semana teremos a oportunidade de entender como a fé, que foi o que estudamos na lição da semana passada, e ao mesmo tempo o louvor andam de mãos dadas. Vai valer a pena o nosso estudo dessa semana. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos criou para sermos felizes no Senhor. Ajuda-nos a podermos estabelecer uma vida de fé e louvor ao Teu nome. Ajuda-nos a ver a vida e as circunstâncias sob a Tua ótica, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?